Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 3, 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aí então com o evangelista Marcos, que apresenta a vida de Jesus, apresenta os acontecimentos então de Jesus de uma forma aparentemente mais sintética. Parece que as coisas acontecem mais rápido no Evangelho de Marcos. Mas temos essa situação, então, este momento em que Jesus chama. Jesus vai passando nos evangelistas, né? Ocorre várias situações em que ele encontra Mateus, encontra Pedro, encontra então esses apóstolos e vai os chamando. Aqui em Marcos, então, ele subiu ao monte para orar, em algum momento da sua missão, com certeza já tinha caminhado com esses discípulos. Depois de um momento de oração, ele então chama os que ele quis, diz Marcos. Chama os que ele quis. E aí, desses que ele quis, designou 12 para que ficassem com ele em primeiro lugar. Discípulo é aquele que senta aos pés do mestre, que ouve do mestre, que aprende do mestre. E depois, né, os envia a pregar e lhes dá autoridade sobre os demônios, autoridade espiritual. Então nós percebemos aí essa dinâmica, essa pedagogia de Jesus. Deus escolhe a cada um para uma missão, para um ministério, para uma vocação. Todos nós somos chamados a desempenhar na nossa vida algo fundamental, algo espiritual. Todos nós somos chamados por Deus para alguma atividade, para alguma questão na nossa vida. Todos nós temos um sentido, temos uma missão. Aqueles que Deus chama para o serviço espiritual, o sacerdócio, outros serviços, outros ministérios na igreja, com certeza recebem também de Deus essa autoridade espiritual. Então nós percebemos que Jesus deu essa autoridade para os discípulos. E aí Marcos nomeia os 12 discípulos e nos traz então o nome de cada um. E interessante que ele escolhe inclusive Judas, que vai depois traí-lo. Várias perguntas poderíamos fazer: por que Jesus escolheu 12? Por que escolheu esses 12? Por que não escolheu outros? Por que Jesus escolheu esse pequeno grupo, né, com a autoridade de Filho de Deus, com a autoridade espiritual, com o poder de Deus, poderia fazer diferente? O fato é que ele fez assim, né? O fato é que ele escolheu dessa maneira. Claro que existe a simbologia das 12 tribos de Israel, da restauração do reino de Israel, mas tudo isso permanece também com uma certa aura de algum mistério para nós, né? Se compreendêssemos todo o processo da salvação, tudo aquilo que Deus planejou para nós, talvez já não estaríamos mais aqui, né? Depois Paulo vai falar que hoje nós contemplamos como que num espelho, que a gente não compreende tudo, mas que um dia nós veremos face a face e aí entenderemos tudo aquilo que Deus decidiu, tudo aquilo que Deus escolheu, tudo aquilo que Deus, enfim, fez e quer fazer para nós, para cada um de nós. Então, olhando para esse trecho de Jesus também, podemos compreender que ele continua chamando a cada um de nós, chama de forma pessoal, de forma personificada, né? Cada um pelo nome, e dá também a todos a missão e dá a capacidade. Nessa autoridade que ele dá ali aos discípulos, está implícita também a capacidade para cada um de nós, para o chamado de cada um, para suportar, para ter a força necessária, né? Nós sabemos que junto com o ministério, junto com a missão, Deus dá a graça de estado.
Enquanto você tem aquela missão, desempenha aquela missão, há uma graça suficiente para você desempenhar aquela missão, se você permanecer com Deus. Então ele não desampara ninguém, não desampara nenhum de nós, está sempre nos chamando, nos convidando, nos convocando, nos preparando, nos fortalecendo e nos enviando para a missão, para o testemunho, para a vida cristã, aonde quer que nós formos. Um abraço, Deus abençoe e boa caminhada.